aqui para conversar com vocês sobre mais um processo de transição que está acontecendo aqui em casa com os meninos. Como vocês sabem, eu sempre gosto de compartilhar isso com vocês, porque é mais uma experiência de uma família, de uma mãe, que pode servir para você ou como referência, ou como um auxílio, ou como exatamente o oposto, né? Com você pode acontecer diferente, mas eu acho legal a gente compartilhar essas experiências, né? Já falei com vocês sobre desfraude, desmame, chupeta, e agora a gente vai falar sobre mais um desses itens, que é a mamadeira. Aqui em casa, os dois meninos tomam, ou tomavam, ou vamos definir em que estado esse verbo vai ficar. E eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa transição que está acontecendo. Quem me acompanha há mais tempo e quem já viu os meus vídeos falando sobre todos esses processos em que a criança vai largar alguma coisa ou vai trocar alguma coisa, quem me acompanha sabe que a minha premissa principal, assim, o meu lema sempre foi esperar o tempo da criança. Por mais que às vezes nem eu acreditasse nisso, né, nessa ideia, eu acabava vendo que realmente era assim que acontecia. Então, pra desfraudar, por mais que eu tentasse desfraudar antes, no tempo que eu achava que seria o certo, não dava certo. Tirar a chupeta, por mais que eu forçasse o Arthur largar a chupeta no tempo que eu achava certo, não dava certo. Então, assim, eu cheguei à conclusão de que realmente tudo acontece no tempo deles. Como eu sempre digo também, é óbvio que por mais que tudo aconteça no tempo deles, tudo tem que ser observado e tudo tem que ter um limite. É óbvio que a criança ela não vai reproduzir ou manter alguns comportamentos até uma certa idade. Se isso acontece, alguma coisa por trás disso está acontecendo e tem que ser investigada, analisada, estudada e blá blá blá, né? Mas, de um modo geral, gente, a gente pode tentar escapar para todos os lados, mas quando a gente espera o tempo da criança, tudo acontece de uma forma melhor, de uma forma mais harmônica, de uma forma mais natural e mais tranquila. Então, o que acontece? Aqui em casa, os dois meninos, eles tomam mamadeira. O Arthur, ele sempre tomou mamadeira, ele toma mamadeira desde muito bebezinho. Ele largou o peito com 10 meses e antes disso ele já tomava mamadeira, porque eu ia trabalhar, então ele ficava na mamadeira. E pra ele foi um processo muito tranquilo, essa coisa de trocar o peito pela mamadeira. E ele ficou com a mamadeira aí pra sempre. Matheus foi um pouco mais relutante por conta do peito. Matheus mamou até os 3 anos no peito e apesar dele mamar a mamadeira, eu não lembro exatamente a época que ele começou a tomar mamadeira, mas foi por uma necessidade de também eu ir trabalhar e da gente tentar tirar o peito do dia inteiro, e quando eu não estava em casa, ele ficava com a mamadeira, então ele foi fazendo essa transição. Comigo já era um pouco mais difícil. Quando eu estava perto, ele recusava a mamadeira, ele preferia, óbvio, o peito. Mas com o tempo, Matheus já desmamado, ele começou a tomar a mamadeira. E aí o que aconteceu? Isso aconteceu com os dois pegaram um apreço pela mamadeira muito grande. Então assim, se a gente deixar, eles tomam leite o dia inteiro. Eles tomam 2, 3 mamadeiras de manhã, tomam mamadeira à tarde. E por um tempo essa foi mais ou menos a rotina. Eles tomavam mamadeira de manhã quando acordavam, aí eles pediam um pouquinho mais, a gente acabava fazendo um pouco mais. Aí depois do almoço, assim, no meio da tarde, naquele horário que era horário de sonequinha, era mamadeira. E à noite pra dormir, mamadeira. E aí com o tempo a gente foi tentando tirar um pouco disso, né? Nos últimos tempos, qual que é a rotina dos meninos? Eles tomam 2 mamadeiras por dia, uma de manhã e uma à noite, antes de dormir, né? E o Matheus, ele teve uma época que ele pedia mamadeira de madrugada, na verdade ele ainda pede, mas a gente tem conseguido sabotar esse pedido dele de madrugada e distrair, voltar, fazer com que ele volte a dormir. Mas ele teve um tempo que ele pedia mamadeira toda madrugada, era 3h30 da manhã, ele pedia uma mamadeira. E eu confesso que eu cedia à vontade dele em prol do meu sono, né? Então assim, mas isso passou. Hoje em dia são 2 mamadeiras. Eu vou falar mamadeira porque é o termo que até eu trocar a fase eu vou usar mamadeira, tá? Então assim, é uma mamadeira de manhã e uma mamadeira à noite. A gente tem entrado num acordo com eles de que eles vão tomar apenas uma mamadeira, né, de manhã e uma mamadeira à noite, sem repetição de mamadeira. Isso ainda é um pouco difícil porque eles ainda pedem, o Matheus ainda briga por mais mamadeira, mas a gente tem conseguido fazer com que eles reduzam a quantidade de leite por dia,
né? Não por nada, né? Mas porque eu acho que ficar tomando muito leite, eles acabam não comendo outras coisas que, né, são necessárias para complementar aí a nutrição deles, né? E aí o que acontece? A gente vem percebendo que já era a hora do Arthur largar a mamadeira, né? O Arthur já tava grandinho, mas como vocês sabem, o Arthur largou a chupeta muito tarde e aí ele ficou na mamadeira. E assim, isso pra ele era realmente uma rotina. Só que ele começou a ver que ele já tava maiorzinho, que os amigos dele não tomavam, não que isso interferisse, mas ele só começou a conviver com os amigos que realmente já não estão nessa fase. E aí isso foi um dos nossos ganchos para que a gente conversasse com ele, para que ele fosse largando, né? E aí o Matheus, ele entrou na onda, apesar dele ainda ter 3 para 4 anos, ele acabou entrando nessa onda. E aí o que a gente fez? A gente pensou em trocar as mamadeiras. Eles usavam 2 mamadeiras normais, que são essas daqui, ó, elas estão bem gastas. Então eles usavam essas mamadeiras normais. Essa daqui era do Arthur e essa aqui era do Matheus. Eram mamadeiras normais, mas elas foram ficando bem gastas, né, com o uso. E aí a gente sugeriu que a gente trocasse a mamadeira. E aí qual foi a nossa ideia, né, minha e do meu marido? A gente pensou em não comprar outra mamadeira, a gente comprar um copinho, né, que ele serviria para tomar o leite, mas ele não seria uma mamadeira propriamente dita. E com isso a gente iria mudando o nosso vocabulário quando a gente ia falar sobre leite e mamadeira e a hora de tomar o leite. E aí o meu marido, ele acabou comprando esses 2 copinhos, que eu acho que vocês já viram em fotos lá no meu Instagram. Ele é um copinho, ele é mais voltado para água e leite mesmo, que não pega gosto, não pega cheiro. Mas, eu vou mostrar pra vocês. Os 2 são iguais. O meu marido comprou dessa marca Avente, só que tem uma questão. Como eles tomam mamadeira e leite todos os dias tem que ser lavadas. Eu acho que quanto mais prático né, onde você vai tomar, melhor. Porque vira e mexe, vocês sabem como suja tudo isso daqui. E quanto mais pecinhas, mais sujo fica. Primeira coisa desse copo, ele tem esse canudinho, ou seja, ele não é aquela que vira, né? Se você vira, você não consegue tomar. E mesmo assim, quando vai chegando no final, sobra um pouco de leite e eles não conseguem, por mais que vire e tal, eles não conseguem. E essa foi a primeira queixa deles quando a gente trocou. A segunda é um canudinho, né, ó, que ele sai aqui. E, ó, eu vou mostrar pra vocês, aqui tá com água aqui agora, mas ó, agora pra nós, né, aqui tudo bem, essa parte pode ir no micro-ondas, então tudo bem, era prático. Mas, ó, a tampa. Então ele tem um canudo que ele se divide em 2. Isso daqui suja muito fácil. Dentro do canudinho fica muito sujo, muito fácil. E a tampa cheia de espacinhos que acumula bastante sujeira. Então, assim, realmente era bem difícil de fazer a mamadeira aqui. A mamadeira pronta, você não pode sacudir, você tem que mexer na colherzinha. Todas, assim, um processo que vai dificultando, né? Então, o que eu pensei? Em procurar um outro copinho que se adequasse mais à nossa necessidade. Então, o que a gente fez? A gente separou esses copinhos para água. Então, é a água que eles levam para a escola, é a água que quando a gente sai eles tomam, é a água deles. Então, ficou a garrafinha de água dos meninos, mais fácil de limpar, mais fácil pra tudo, né? E aí, o que eu achei? Eu fui na farmácia mesmo, tá, gente? De farmácia normal. E eu achei um copo que pra mim era o copo perfeito, né? Era o copo que eu pensava realmente em usar nessa transição. Que é um copo, a parte de baixo, o recipiente, ele é bem parecido com o outro. Ele é bem grande, cabe bastante leite. Então a gente eles nem tomam inteiro, dá pra reduzir um pouco a quantidade e não sobra leite. Essa parte também vai no micro-ondas, é tranquilo. E a tampa é bem simples, é uma tampa de encaixe, tá vendo? Ela rosqueia, não vaza, e eu vou mostrar por que não vaza. Não vaza, é fácil de segurar, eles podem segurar ou por aqui mesmo, né? Tem uma tampinha bem discreta, se você quiser levar de um lugar pro outro, né? O bico
é um bico fácil, é o bico que você vira pra tomar, é mais fácil. E ele tem esse plastiquinho que ele encaixa aqui, ó, bem bem no bico, ó, tá vendo? Ó, ele encaixa aqui e isso daqui faz com que não vaze. Então eles conseguem tomar sugando, mas não vaza. Então assim, é um copinho bem simples, fácil de lavar, super fácil, não acumula muita sujeira e tem servido bastante pra eles. E não é uma mamadeira. Esses copinhos custaram acho que R$29 cada um, a gente comprou igual, né, pros dois. Um é tampa amarela, o outro é tampa verde. E cada um acho que custou R$29. Se eu não me engano, o que meu marido comprou da Avente foi bem mais caro. Então assim, tá funcionando pra gente, a gente tá fazendo a transição dessa forma. Então a gente trocou a mamadeira por esse copo e eles se adaptaram bem, não foi nada assim, olha, nós vamos trocar por isso. A gente simplesmente falou, olha, a mamadeira de você já tá muito velha, a gente vai comprar um outro copinho pra tomar o leite. E aí compramos, né, fizemos a compra desses dois, testamos um e agora esse último que a gente comprou. E também alteramos o nosso vocabulário, então a gente tá procurando, né, ainda a gente também tá com dificuldade, mas a gente vai pegando o jeito. Na hora da mamadeira, a gente fala, vamos tomar o leite, você quer tomar o seu leite? Então assim, a gente evita falar mamadeira, tomar TT, a gente vai trocando um pouco desse vocabulário aos poucos para que eles deixem a coisa de mamadeira pra trás e entrem nessa nova fase de que eles podem tomar o leite, mas que o leite vai ser num copinho e que daqui a pouco eles não precisam mais de copinho com tampa pra tomar. O Arthur e o Matheus, eles já tomam na xícara, então, por exemplo, quando a gente senta pra tomar um lanche na mesa, eles tomam, principalmente o Arthur, ele toma o leite na xícara, na caneca, tranquilo, mas ainda tem a rotina de antes de dormir, né, antes de escovar o dente, a hora que acorda tomar esse leite mais parecido com a mamadeira. Mas tem funcionado, eles se adaptaram super bem a esse novo modelo aí, e eu acho que com o tempo eles vão deixando de lado essa coisa de somos bebês e precisamos de mamadeira, porque eles não são mais bebês, já são mocinhos e não precisam mais da mamadeira. Tá bom, gente? Mas como eu falei pra vocês, foi tudo no tempo deles, a gente não decidiu tirar a força, a gente simplesmente tentou fazer essa troca e deu certo. A gente usou de uma necessidade, que era trocar as mamadeiras, e deu certo. E conosco tá funcionando dessa forma. Eu quero que vocês me contem como que tem sido aí pra vocês, se vocês já passaram por essa fase, se estão passando, se vão passar, se pretendem passar, como é que tá por aí. Compartilha comigo a sua experiência, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!